O Internacional joga hoje às 9 horas da noite contra a equipe do Real Tomayapo. No vídeo hoje eu quero te trazer todas as informações sobre esse jogo, sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar, sobre as novidades e baixas e também jogadores que retornam para essa partida. Quero te falar também sobre dois nomes que seriam ideais para essa janela de transferências do Internacional, janela que inclusive fecha daqui 9 dias. O Inter que ainda não só para chegadas, mas também saídas, se movimenta ainda dentro dessa janela. E hoje eu quero te contar tudo sobre essa situação, mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional no dia de hoje. O Inter que joga logo mais às 9 horas da noite contra a equipe do Real Tomayapo dentro do estádio de Beira-Rio pela segunda rodada da Conmebol Sul-Americana. O Inter que tem uma expectativa hoje de cerca de 15 a 20 mil torcedores. Eu acho que vai dar metade, na meiuca disso, vai dar entre 18 e 19 mil pessoas, até porque o Inter fez até promoção, não só para esse jogo, mas também para o jogo contra o Bahia. O Inter abaixou o preço dos ingressos, acabou caindo na pressão de bastante pessoas, porque realmente o ingresso, não só para esse jogo contra o Tomayapo, mas também para o jogo contra o Bahia, estava um preço muito abusivo e o Inter abaixou bastante o preço dos ingressos. Assim, a expectativa não só para esse jogo, mas também para o jogo do fim de semana contra o Bahia, já é uma expectativa de mais torcedores. A tendência que realmente o Internacional tenha algo em torno de 35 mil pessoas no jogo contra o Bahia e no jogo de hoje contra o Tomayapo, até porque é um jogo meio de semana. Jogo não tão importante para o Inter, e um jogo às 9 horas da noite, onde vai terminar um pouco mais de 11 horas da noite, até sair, enfim, chegar em casa meia-noite. Então é um jogo que a expectativa é de cerca de 15 a 20 mil pessoas, tá bom? Mas sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, como todo mundo já sabe da notícia sobre a Ener Valencia, está fora por 3 semanas, não será relacionado para esse jogo contra a equipe do Tomayapo. Os problemas também ainda teoricamente não param por aí. O técnico Eduardo Cudê ainda tem dúvidas para escalar esse time. O Arangues está de volta, estou completamente recuperado da cirurgia que ele realizou no seu olho. Inclusive deve voltar entre os titulares e fazer uma dupla de volantes com o Thiago Maia. Thiago Maia que ontem concedeu uma entrevista pro canal do Internacional, e a gente sempre sabe quando o jogador faz entrevista antes do jogo no canal do Inter é porque ele vai ser titular. Ou seja, a dupla de volantes do Inter deve ser formada por Thiago Maia ao lado de Charles Arangues. As duas dúvidas principais nesse time do técnico Eduardo Cudê são na meia direita entre Maurício e Gustavo Prado, e na lateral esquerda entre René e Alexandre Bernabei. Qual que é a tendência de momento? É para o Maurício e ainda a possibilidade de realmente colocação por parte do Bernabei. De resto, o mesmo time que empatou por 0 a 0 contra o Belgrano, com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Fernando, e aí essa dúvida que eu te falei, entre Bernabei ou René, o meio de campo com o Thiago Maia e também a presença do Arangues, abertos Wanderson e Maurício ou Gustavo Prado, na frente Alan Patrick e Rafael Santos Boé. Esse é o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo para esse jogo às 9 horas da noite contra a equipe do Real Tomayapo, tá bom? Sobre Lucas Alario, para quem tá perguntando, treinou normalmente durante todas as atividades, desde após a partida contra o Belgrano. Lucas Alario fez todas as atividades, tá completamente em condições de jogo, poderia inclusive iniciar entre os titulares, mas inclusive fazer uma dupla de ataque com o próprio Borré, e aí, por exemplo, Alan Patrick podendo jogar na linha do meio de campo, já que teria o Luca como opção de banco, mas a tendência é que ele inicie no banco de reservas e aí possa entrar no segundo tempo, aí sim, daqui a pouco, para fazer uma dupla com o Borré, ou até mesmo para entrar no lugar do Borré, tá bom? Para falar também de outra situação, porque dentro dessa janela de transferências, 9 dias ainda antes do fechamento dessa janela, o Inter, que falando primeiro sobre saídas, tenta ainda otimizar a saída de 3 jogadores. Na verdade, uma saída inesperada que o Inter vai ter que tentar resolver de novo.
Carlos de Pena, a qualquer momento deve ter a sua rescisão com o Internacional publicada e deve ser anunciado como novo reforço do Bahia, tá? Inclusive o Inter não ganha nada, realmente uma rescisão de contrato em comum acordo, e após isso ele será jogador da equipe baiana. Gabriel, o Inter ainda tenta também resolver a situação burocrática com ele. Não existe nenhuma negociação ainda encaminhada para o Gabriel deixar o Internacional, mas o Inter também quer se desfazer do jogador, porque com o Gabriel e Depena, o Inter vai ter uma economia de 900 mil por mês dentro da sua folha salarial, tá bom? E o terceiro jogador, que o Inter esperava que não precisaria mais se livrar, mas vai ter que se livrar novamente, é o lateral esquerdo Tauelara. Todo mundo sabe que o Tauelara teve essa confusão no fim de semana com a equipe do Fortaleza. Fortaleza resolveu rescindir o empréstimo com o jogador, ele vai voltar ao Internacional. Obviamente o Inter não vai ficar com esse jogador, já era um atleta que estava fora dos planos antes dessa polêmica, após essa polêmica então nem se fala. O Inter vai tentar repassar ele para outro clube nesse momento, tá? Então são 3 situações que ainda podem acontecer e uma quarta, mas essa de um jogador que não está no Inter, mas o Inter pode ganhar uma boa grana, que é sobre David, que recebeu uma proposta de 3 milhões de dólares do mercado da MLS dentro dos Estados Unidos. O Vasco da Gama tem a prioridade para comprar esse jogador, caso ele faça 60% dos jogos. O David vem jogando normalmente e realmente é um atleta que nesse momento pode realmente o Inter acabar ganhando uma grana com ele dentro dessa janela, apesar de ser improvável, tá bom? Sobre chegadas, além do goleiro Fabrício, que o Inter já contratou, o Inter também queria contratar o Wellington. A tendência é que o Inter não consiga, porque o São Paulo não vai ter tempo de trazer uma peça de reposição. Mas 2 nomes que seriam interessantes para essa janela do Inter, e aí o Inter não negocia com esses nomes, mas seriam 2 indicações importantes. Zagueiro Zé Marcos, do Juventude, 26 anos, foi destaque desse campeonato estadual pela equipe do Juventude. É um zagueiro canhoto, 1,86 m de altura. Não seria caro tirar ele do Juventude. O Inter precisa de um zagueiro canhoto. O único zagueiro canhoto hoje do plantel do Internacional é o Robert Renan, e a gente sabe que ele pode sair na metade do ano. E o Zé Marcos seria, primeiro, um jogador novo, com potencial de revenda ainda, e que fez um excelente campeonato gaúcho, inclusive fez gol contra o Inter na semifinal. E o segundo jogador que vem se destacando muito no Ceará nesse início de temporada é o jovem jogador ponta esquerda Eric Pulga, que tem características muito parecidas com a do Wanderson. É um jogador de 23 anos de idade, cria das categorias de base também da equipe do Ceará, e é um atleta que começou muito bem esse ano pelo Ceará, inclusive com números mais já de 10 gols, entre assistências e gols já tem mais de 10, e também é um atleta que inclusive vem tendo observações do próprio Grupo City, por parte do Bahia, e também seria um nome bem interessante para o Internacional, pensando até mesmo na reposição para o lugar do Maurício, de um jogador com uma idade parecida, com potencial também de revenda, e um cara que vem se destacando também dentro do futebol nordestino. Tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o teu palpite pro jogo de logo mais às 9 horas da noite contra a equipe do Real Tomayapo. Então, grande abraço, vou ficando por aqui, valeu, falou e foi!